Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, nossos amigos foliões que aqui acompanham o nosso podcast. Nós estamos aqui para receber hoje uma pessoa muito bacana do Carnaval, com uma propositura muito interessante para o Carnaval, que é o professor Mariano, que é um estudioso do Carnaval, tem aí publicações feitas e estudos a partir, por exemplo, de suas pesquisas para o Carnaval. Nós estamos aqui hoje para bater esse papo gostoso com o professor Mariano, que deu a sua cota de contribuição e continua dando ela para o Carnaval da cidade de Niterói, né? Cidade essa de 450 anos, que a gente tem aqui muito orgulho de ser pertencente a ela, e especialmente pertencente ao mundo do Carnaval. Então hoje aqui no programa, falando de Carnaval, recebemos o professor Mariano. E aí, professor Mariano, como é que está? Boa noite, Paulo Boia, boa noite a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. É uma honra estar aqui com você, né? A gente já se conhece já há um tempo aí no Carnaval, e é sempre bom, né, falar de samba, de Carnaval, do Carnaval de Niterói, na qual eu participei, né? Eu moro na cidade desde 95 e tive a honra, né, de atuar por dentro do Carnaval. Fui carnavalesco de duas escolas de samba, a União da Engenhoca, que herdou, né, o espólio lá da Corações Unidos, e fui carnavalesco da Garra de Ouro, né? Então, justamente no processo de revitalização do Carnaval de Niterói, que a gente pode bater um papo sobre isso. Eu acompanhei todo esse processo da revitalização, e eu também fiz um trabalho muito grande com o Eugênio, né, na cadência, Luiz Eugênio, grande jornalista, e a gente junto fizemos a Cadência da Bateria, que é um site de memória do Carnaval de Niterói. O Eugênio é um cara também que conhece muito o Carnaval de Niterói também. E estamos aí para a gente bater um papo, e é sempre bom conversar sobre Carnaval e sobre samba enredo, principalmente, que é a minha especialidade. Então, professor Mariano, eu vou começar aqui futucando a sua passagem, né, pelo Garra de Ouro, num enredo muito emblemático, muito interessante, importante, que foi aquele enredo maravilhoso que você, né, teve lá no processo do Luiz Gama. Então, mas pouco antes, só para contar a nossa trajetória, né, para os amigos que estão vendo a gente aí, eu comecei no Carnaval de Niterói em 2008, né, quando eu cobrindo as plenárias do Carnaval de Niterói com o Eugênio, eu conheci o Canela, né, que hoje, inclusive, é presidente da União da Engenhoca, está disputando samba, inclusive, lá na vereadora agora, com o GG, e ele me chamou, né, eu sou historiador e professor de história, e ele me chamou ele estava sem carnavalesco, e eu nunca fui carnavalesco, mas eu sempre pesquisei, né, essa coisa toda, e ele me chamou para escrever o enredo. Eu trabalhava na época na Biblioteca dos Jornalistas aqui de Niterói, e tinha várias pesquisas lá, né, sobre o Carnaval de Niterói, e aí a gente fez o primeiro enredo sobre a Corações Unidos, que era a escola que disputou, né, o Carnaval de Niterói junto com o Viradouro, com a Combinado do Amor e o Cubango, e a Corações Unidos é ali na Praça de São Jorge, ali na Engenhoca, onde é hoje a quadra da Engenhoca. E depois nós fizemos também um enredo muito interessante, que eu descobri numa pesquisa nessa Biblioteca do Jornalista, que foi sobre o Olavo Bilac, que tinha um romance com a Amélia de Oliveira na Engenhoca. Que legal, hein? E nós ganhamos Carnaval no grupo 3, fomos para o grupo 2, e foi um enredo que eu tenho muita honra de ter feito. E depois a gente ainda fez um enredo sobre o Antônio Parreiras, que também é de Niterói, porque a proposta da Engenhoca era sempre falar de Niterói. E aí depois eu saí da Engenhoca, aí sim eu conheci também na plenária o Sid Clay da Garra, e ele me convidou, e aí lá já era uma proposta da negritude, né, que era uma escola que queria falar da negritude. Eu fiz só enredos falando da africanidade. Aí fizemos o Luiz Gama, que nos projetou, né, a escola fez um grande desfile, depois a Cubango até fez também o mesmo enredo, mas o primeiro enredo foi lá na Garra. E a gente também fez, né, meu último enredo lá foi sobre as escritoras negras. Né, a Conceição Evaristo desfilou, sim, a grande Conceição Evaristo, a Eliana Cruz, né, que fez o Carlos Valongo, enfim. E nós fizemos também lá um enredo sobre o Ismael Silva, né, que foi o que fundou a primeira escola de samba do Brasil, deixa eu falar. E fizemos também sobre o Heitor dos Prazeres,
que é um pintor negro, né? E que era, além de grande compositor e fundador da Estação Pinheiros Mangueira, foi um grande pintor brasileiro. Está entre os 20 maiores pintores brasileiros, está na coleção da Folha. Enfim, essa foi minha contribuição, né, meu legado deixado, que eu tenho muita honra de ter deixado. Hoje eu sou apenas um folião do Carnaval de Niterói, acompanho e faço as minhas pesquisas, né? Acabei de escrever, né, de fechar um livro que eu estou tentando publicar, que são os meus 25 artigos que eu escrevi na Tribuna da Imprensa Livre, que eu escrevo lá para o Daniel Mazola. E nesses 25 artigos, é interessante que a gente falou sobre esse período da pandemia, que foi, não teve carnaval em 2021. E aí o nome do livro é O Brasil de Cabeça para Baixo, sem carnaval, né? Que seria uma utopia, né? A gente sempre ouviu falar, no dia que não tiver carnaval, até mesmo, tem um samba que fala sobre isso, né? No dia que não tiver carnaval, o morro vai descer, enfim, existia um mito muito grande. E nós ficamos sem carnaval. O único carnaval que teve foi o carnaval da política, né? Mas, enfim, eu tenho vários artigos que falam lá, e nesse período nós perdemos muito baluartes. A gente perdeu o Flávio Machado, nós perdemos o grande baluarte lá do Salgueira, que me fugiu, tanto nome, mas enfim, nós perdemos Dominguinhos do Estácio, perdemos Laíla, isso está tudo, exatamente, está tudo registrado em vários artigos que eu fiz, né, nesse período. Então, eu estou só vendo a editora, né, e as editoras estão muito sobrecarregadas, mas se tudo der certo, os orixás conspirarem, eu vou conseguir publicar o meu primeiro livro, né? Que bacana. Então é isso, né? Vamos... E que a gente espera noticiá-lo aqui, com certeza. Já estamos dando uma notícia em primeira mão aqui, né? Mas uma notícia com um exemplar aqui vai ser mais emblemática, né, professor? Sim. Eu pretendo lançar esse ano justamente por causa de estar bem próximo, né, de tudo que aconteceu, né? A gente tem 3 anos, né, desse período todo. E são artigos muito interessantes, porque você não tem... Ao contrário do que acontece com o futebol, né, que a gente tem uma historiografia já muito boa, as escolas de samba ainda têm uma historiografia muito pequena, eu acho, pela grandeza que é a escola de samba cariocas, e eu acho que ainda tem muita pouca produção. E uma dessas produções que não tem é fazer artigos para pensar o que é isso, para onde a escola de samba está indo, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente sabe que a escola de samba é uma questão turística, mas a escola de samba também é uma identidade nacional nossa, claro, e negra. Claro, né? Claro, então, claro. eu acho que existe uma discussão, um debate muito grande que se tinha e que se esvaziou muito, ficou muito glamourizada a coisa. Não sou nada contra o glamour, mas eu acho que eu, como pesquisador... Tem uma essência aí que não pode ficar perdida, né? Que nós, historiadores, temos que ter esse zelo, temos que ter esse cuidado de preservar isso, escrever. E esses artigos é uma reflexão em cima dessa coisa da pandemia e também em cima de para onde a escola de samba está indo, né? Eu sou professor de história, mas também fiz filosofia. Então, eu sempre gosto de pensar muito, e o meu objeto de estudo é a escola de samba, porque a escola de samba eu fui, por exemplo, a minha infância passei no Jacaré, no bairro do Jacaré, cercado ali pela favela do Jacarezinho, eu vi o Jacarezinho desfilando. Porque é Unidos do Jacarezinho, exatamente. Unidos do Jacarezinho. A Rosa e Branco. Rosa e Branco, que fica debaixo do viaduto, não é isso? Exatamente. E aí eu morava na Lino Teixeira. E as minhas primeiras recordações que eu tenho de carnaval são essas, vendo a Jacarezinho, que era quase um bloco, mas era uma escola fantástica, já teve no grupo especial, e depois a minha saudosa tia, né, que já não está mais aqui entre nós, era a Vila Isabel. E eu ia muito na casa dela. Aí via as baianas da Vila Isabel, elas desfilavam na vila, e assim também eu tinha uns 10 para 11 anos, e aí comecei a comprar o disco, né? Comecei a pedir de final de ano os discos das escolas de samba. Eu me lembro do disco 72, do Império Serrano, do Bumbum, Partiu Bumbum Bumbum, foi um dos discos que mais vendeu, né? Na época, quando o disco de escola de samba e o disco do Roberto Carlos eram os grandes presentes de Natal, falando em né? disco aí, ó.
Temos aqui um discão aqui, os bolachudos, né? Esse disco aí, inclusive, é de 93, né? Que tem a capa do disco, que é o Estácio, que foi campeão em 92, né? E com a Paulicéia Desvairada. Eu morava nessa época no Estácio, na rua Doc Lobo, em frente ao morro. Eu me lembro, assim, naquela tarde, quando acabou a operação, o morro de São Carlos descendo as coisas mais lindas que eu vi da janela. A escola ainda era ali na... A Estácio ficou muito tempo, nessa época acho que ela não tinha quadra não, ela estava sem quadra. Mas não era onde era hoje é o Centro de Convenções Sul-América, porque era debaixo do Paulo de Fronten, né? Isso. A escola era ali, né? Era elevado. Depois que ela foi lá mais para perto do Morro de São Carlos, né? Onde está atualmente, né? E a base dela, né? Porque o Estácio é o bairro, mas a base dela, né? Era o Morro de São Carlos. É o Morro de São Carlos. É o Morro de São Carlos. Inclusive, ela se chamava São Carlos. Aí, em 84, que ela muda para Estácio. Exatamente, né? Na Será fundação. Que eles podem ter se deslocado, então, lá mais próximo lá do Morro de São Carlos, onde está hoje, para aquele espaço ali da Paula de Fronten, e depois porque voltaram. a Deixa Falar, né? É interessante falar isso, né? Sem o trocadilho, mas a Deixa Falar, ela é a primeira escola de samba do Brasil e ela nasceu no Estácio, né? Os bambas do Estácio, né? Mas da onde vinham esses bambas? Dos morros, inicialmente do Morro de São Carlos, né? E no Morro da Providência também. E aí esses negros do Estácio, né? O Bide, o próprio Ismael, o Bussi, o Brancura, foram os fundadores, deixa eu falar, eles começaram a migrar, pegava a linha do trem e começou a ensinar o samba de sambar. Descendo. Samba já existia, mas não tinha o samba de sambar, que é o samba da escola de samba. Né? Era machixe, tinha o próprio samba, mas não tinha o samba de samba. O samba de escola de samba, o bumbum, paticubum, bugundum, é uma criação do Ismael, da batida. Essa batida quebrada, né? Que eles chamam de síncopa, né? E aí sim cria-se o samba, a escola de samba, começa a tirar. E aí eles vão ensinando isso para Portela, né? Para o Império, e aí vai... Ramificando ali para baixo. Ali. Exatamente. Porque aquele eixo ali, professor Mariano, o eixo ali da Praça 11, ele é bem citado, né, na historiografia do Carnaval, né? Porque a Praça 11, Boia, era o Carnaval da negritude. Era um berço ali, vamos dizer assim? Exatamente, era o Carnaval da negritude do pobre. E o Carnaval chique das grandes sociedades era na Avenida Rio Branco, né? E aí depois que une. Né? Quando fica, por exemplo, a coisa... Exatamente, a partir de 28, que a Deixa Falar é de agosto de 28, que a escola de samba é criada, e aí sim, ela fura e ela vai passar a ser a grande coqueluche do carnaval. E aí ela quebra as grandes sociedades e o rancho. Mas, por exemplo, a escola de samba, ela é uma invenção uma invenção histórica, invenção da tradição, né? Assim diz os historiadores. Por quê? Porque já tinha tradição, o rancho, por exemplo. O que a escola de samba herdou do rancho? Né? Os baliza, né? Que hoje é o mestre Sala Porta-Bandeira, né? Herdou a questão da alegoria, né? Que é das grandes sociedades, mas o que ela trouxe de novo? O samba, de sambar. Agora, professor, né? Mariano, só para ficar esclarecido aqui para nossa galera, sim. Que rancho, você usou a expressão rancho, era uma expressão moderna, por exemplo, de rancho local de se alimentar. Mas o rancho que a gente está falando é o rancho do carnaval. É uma instituição carnavalística. Uma instituição carnavalística formada pelos negros, que tocava, na verdade, o machixe. O machixe foi uma espécie de música do carnaval que uniu a polca, que foi a música que os portugueses trouxeram, com a música negra, a batida negra. Né? Então, desse batuque, do batuque com a polca, veio o machixe, que era uma música um pouco, parece música caribenha. Né? Se você escuta o samba, por exemplo, que o Mário Reis cantava, né? As composições do próprio Ismael Silva, você vai ver ali que era um samba, nem o Ismael, porque o Ismael já é samba mesmo. Mas, por exemplo, o Senhor, José Barbosa da Silva Senhor, ele não cantava samba, ele cantava machichado, era uma coisa machichada, porque o samba, na verdade, o machixe é um chorinho acelerado. O chorinho é uma coisa mais melancólica e o machixe é uma coisa mais acelerada. E aí dessas profusões todas, dessa movimentação cultural,
a coisa original que a escola de samba vai trazer é a música, é o samba de sambar, que foi criado no Estácio. E há uma coisa interessante, Paulo Boia, que é o seguinte, esse ano, né, que passou, a Portela, né, fez um enredo de 100 anos. Sim. E eu escrevi até um artigo lá, eu particularmente discordo que a Portela tem 100 anos. Acho que nenhuma escola de samba tem 100 anos. A escola que só vai fazer 100 anos em 28, quando ela deixa falar, que quem tem o spoiler da Deixa Falar hoje é a Estácio. Quando a Estácio fizer 100 anos, a Deixa Falar fizer 100 anos, aí sim a Estácio vai estar aí, e aí a escola de samba... Completa esse ciclo de 100 anos. Porque a Portela, em 23, que é as pessoas que defendem que a Portela tem 100 anos, acham que a Portela, o grupo de Oswaldo Cruz, do Paulo da Portela, teria criado o grupo de Oswaldo Cruz, não tinha nem esse nome Portela ainda, esse nome é de 29, porque o chefe da polícia na época mandou trocar, porque era Vai Como Pode, o nome da Portela, o último nome antes de ser Portela. A Portela teve vários nomes. E o primeiro nome que a Portela teve foi o Conjunto de Oswaldo Cruz. Mas eles não tocavam ainda, não tinha nem samba enredo. O que era um bloco, mas não era escola de samba. Escola de samba, a primeira vai ser a Deixa Falar. E mais, o próprio Candeia, que é um grande nome da Portela, fez um livro antes de morrer, Escola de Samba, a árvore que perdeu sua raiz, né? Acho que é isso. E nesse livro, o Candeia fala mesmo que os portelenses aprenderam samba com a galera do Estácio. Então a Portela não pode ter 100 anos. Não pode ter 100 anos, sim. Se aprenderam com a galera do Estácio. Só que a Portela hoje é a escola maior campeã ainda do Carnaval Carioca. A Portela é a mesma coisa, essa discussão que há, eu sou flamenguista, né? Essa discussão que há, quem é o campeão de 87. Todo mundo diz que eu como flamenguista, mas eu sou pesquisador. O campeão de 87 para a CBF é o Sport, né? Embora todo mundo sabe no jargão popular que quem foi o campeão daquele ano foi o Flamengo, porque qualquer time grande que ganhasse a Copa União não ia jogar com os times da Série B, que era, na verdade, o Sport e o Guarani, que fizeram a final. Mas, enfim, eu estou fazendo essa analogia com o futebol, porque isso acontece também com a Portela. A Portela é uma escola grande, né? Então, a mídia comprou essa ideia, mas eu, como pesquisador, acho que foi um dos poucos... desse ponto de vista. E foi um único, acho que escreveu sobre dizendo que a Portela não tinha 100 anos, né? E isso repercutiu muito, por exemplo, que você apresenta, com certeza. Se aprendeu com o samba, com a Deixa Falar, não pode ter ela, por exemplo, estar na frente da outra, né? E que colabora também para essa presença da Portela como a primeira escola do Brasil, é essa questão que a Deixa Falar não existe mais, né? Então é uma escola que já acabou. Quem herda a história da Deixa Falar é o Estácio de Sá, mas o Estácio de Sá também não reivindicou. Embora nos sambas desse ano que estavam concorrendo, a Estácio já escolheu o samba dela, né? Afinal foi agora, né? Foi agora nesse... Acabou de manhã cedo. Na sexta, de sexta para sábado, exatamente. Foram 4 sambas. E todos os sambas falavam que o Estácio é a primeira escola de samba do Brasil. É mesmo? Então eles então a resposta está vindo aí, né? Então eles estão... E todo mundo que é do métier sabe disso, né? Que o velho Estácio é a primeira escola de samba do Brasil, né? Beleza. Professor Mariano, vamos falar um pouquinho, eu queria saber um pouquinho da sua visão sobre a revitalização do Carnaval de Niterói nesse espaço novo. Uhum. Como é que você viu isso? Como é que você está vendo? O que você achou desse espaço novo? Me conta um pouco disso aí. Sua experiência de Carnaval, pode você se posicionar acerca do tema. Então, Paulo, eu vi mais tudo pelo vídeo, sabe? Pela cobertura do YouTube lá, da própria prefeitura. Eu não fui lá, né? Desde que eu saí da Garra, eu não tive mais tempo, né? O Carnaval está sempre fazendo alguma coisa e eu não vi, mas eu acompanho. Uma coisa assim, eu não sei se esse ano eles resolveram isso. Uma coisa que eu acho até legal. Na época, quando a gente cobria pela Cadência, eu conversava muito com o Eugênio,
que eu acho que Amaral Peixoto, o tipo de piso que Amaral Peixoto é a Rua da Conceição, na verdade o Carnaval de Niterói era feito na Rua da Conceição, mas se projetava muito que fosse para Amaral Peixoto, é um tipo de pista que já está obsoleta, ao meu ver, também, aquela coisa escura dos prédios. Eu acho que hoje isso incorporava ali, encaixava nos anos 70, os anos 80. Eu acho que hoje o caminho Niemeyer é um bom lugar. Só que eu acho que deveria ser feito do lado de fora e não dentro do Porque teatro. você aproveitava uma reta. Exatamente. Porque o desfile de escola de samba, para mim, cara, não faz curva. Quem faz curva é Fórmula 1. Desfile de escola de samba é para frente, para a escola de samba evoluir. Para o camarada que está lá atrás, ou quem está na frente, aqui nas pontas, consiga ver a escola montada como um todo. Exatamente. E fica também uma sensação, vendo pela televisão, que parece que um desfile é um desfile de apresentação de um programa. Não parece um desfile de escola de samba. Aquele peso, porque é fechado, porque é um ambiente fechado. A escola de samba é na pista, entendeu? É na pista e para frente. Vendo aqui, ao fundo está passando as imagens de lá. Exato. Acho que é o cacique da São José. E tem até aquela coisa, parece chegada de maratona, entendeu? Eu não gosto muito Esse modelo. De modelo. Se tivesse que dar uma opinião, eu acho que não, já está dando uma opinião, né? Eu sempre acho que, eu defendo que pode se fazer lá. Porque eu também acho que a Amaral Peixoto, até porque parece que está se cogitando em fazer várias obras ali, fazer uma intervenção na Amaral Peixoto. Então eu acho que não tem condições. E a Rua da Conceição também não. Pode se fazer no caminho. Só que eu acho que tem que fazer do lado de fora, naquela pista onde passam os ônibus ali. Que é boa, né? Pista larga, né? Pista larga. Aí você botava as arquibancadas, cara. E aí você imagina o cara pegando a barca e vendo aquelas arquibancadas, vindo do Rio de Janeiro, daquele carnaval lá, vendo que está vendo o desfile, vendo as alegorias passando. O cara, vamos lá ver o carnaval. E agora está um processo de revitalização naquela área também. Eu pude estar lá no Caminho Niemeyer. Olha, ficou muito lindo. Se tirou aquilo tudo, aquele mercado. Ficou lindo a vista. E parece que eles vão abrir as pistas até lá naquela pista maior que você está falando. Exatamente. Então, era a hora da prefeitura. Porque eu acho que lá no Caminho Niemeyer, talvez a dificuldade que eles tenham é de fazer algum tipo de movimentação lá, porque não pode mexer, né, naquela estrutura, a questão do processo, do projeto arquitetônico e tudo mais, não pode mexer. Né? Então, quer dizer, eu acho que eles não têm, não sei como é que pensaram a questão da engenharia de lá, eu acho que eles não têm posição para fazer a coisa reta, né? Não sei, porque ali é uma pista, né, pública, os ônibus passam ali, eu não sei se não poderia... Não, digo lá dentro, onde está sendo hoje. Onde está sendo porque é uma ferradura, né? Sim. Você entra aqui, quebra para cá e depois quebra de novo, né? Isso, então... Eu acho que lá realmente não dá para você adaptar para fazer uma pista reta, não tem como. Os espaços são poucos, né? Porque ali, é entrada e dispersão, né? E como eu acho que o Caminho Niemeyer é um patrimônio, né, cultural também, então eu acho que não pode fazer intervenção nenhuma, eu não sei, mas eu acho que é isso. Não pode fazer intervenção. Então eu acho que a solução para mim, para fazer um desfile mais aberto, mais acalorado também, e que chamasse mais o público, aumentasse mais o público também, que fizesse realmente que as escolas crescessem, porque eu acho que ali também o Carnaval de Niterói vai ficar sempre nessa estatura. Ele não vai crescer se ele continuar ali, entendeu? As escolas vão continuar. E outra coisa também, eu acho que é importante, né, é uma opinião minha, eu já falava sempre isso, eu acho que é importante a Viradouro e o Cubango, né, e agora Acadêmicos de Niterói, era o Sossego agora em Niterói, são as escolas que vão representar Niterói lá no Rio de Janeiro, no Carnaval, que é o maior carnaval do Brasil. Mas isso é uma coisa. Outra coisa, mas eu acho que o Carnaval de Niterói também, a prefeitura, não é só questão do dinheiro, mas é fazer uma divulgação para o Carnaval de Niterói. E não é só na questão da transmissão, mas é fazer uma cultura do Carnaval de Niterói, para o Carnaval de Niterói ser realmente... mobilizador dentro da própria cidade, as pessoas saberem que vai ter desfile de escola de samba, saber que tem a Souza Soares. Souza Soares, por exemplo, é uma escola fantástica, gente. Eu estava até conversando com um rapaz que está ali fora, né, exatamente o Nando. Souza Soares é uma escola já tem mais de 40 anos de história. Então, a Combinado do Amor, que é a primeira escola de Niterói, Combinado do Amor, a Sabiá, a primeira campeã. Rio, né? Exatamente, a Sabiá, que é a primeira campeã de Niterói, não é vereador, né, Cubango, né, a Sabiá,
entendeu? Que o Jonathan lá recuperou depois, né? Que eu peguei essa época da recuperação da escola, né? A escola tinha enrolado bandeira e desenrolou e voltou a Está desfilar. dentro de uma comunidade bacana na Zona Norte da Né? cidade. Vila Ipiranga, né? Ipiranga. Com certeza. Um abraço aí para o Júnior Tavares, que é o Exatamente. presidente lá hoje, atual presidente da Sabiá. Então eu acho que o Carnaval de Niterói, uma coisa que eu sempre eu sempre conversava isso, tanto quanto eu passei, quando eu estava na Engenhoca, quando eu estava na Garra, eu falava com os caras isso, o Carnaval de Niterói nas plenárias, ele tem que crescer, ele tem que parar de ficar sendo uma coisa, por exemplo... Sazonal, de evento, né? Porque é um evento hoje. Eu não concordo com essa coisa, por exemplo, de antecipar o Carnaval ou fazer o Carnaval de Niterói depois do Rio. Não, o Carnaval de Niterói tem que ser eu acho que qualquer Carnaval tem que ser no calendário carnavalesco. Eu sou contra esse negócio de Carnaval fora de época. Tem que ser na data. Contra. Tem que ser na data. Eu, como historiador, acho que tem que ser na data. Até para não perder a tradição. Perder a tradição. Tem essa coisa depois do Quaresma. Tem toda uma discussão aí. Porque tem a Quaresma, né? Porque aí você tem uma questão, por exemplo, religiosa, que há uma implicação, né? Exatamente. Profana e religiosa. Sim. Então, eu acho que não tem que se mexer nisso. Eu acho que descaracteriza. É porque tem uma galera aí que quer grana, né? Não está preocupado com isso. Com o Carnaval. Mas eu, como pesquisador... Agora, professor Mariano, uma outra pergunta também interessante, né? Nós estamos no mês de agosto, né? Já estamos hoje, enfim, já estamos aí no mês de agosto. Dia 7. Ainda não há uma definição, por exemplo, sobre o Carnaval em si, né? De Niterói, você fala? Não, nada. Eu acho que não, né? Isso é preocupante. Isso é preocupante. Porque na medida em que a gente está falando aqui, que estamos no mês de agosto e que ainda não há, né, essa ideia, significa, por exemplo, que a população, a sociedade inteira também não sabe se vai ter Carnaval. Sim. E aí, Paulo, tem bom, pretensões, né? mas não tem a intenção não está formalizada. Sim, né? Você tocou num ponto assim, muito interessante, que é o seguinte, na minha experiência como carnavalesco, no Carnaval de Niterói, uma coisa assim que é um pouco disso que você está falando, é que o Carnaval de Niterói era feito aos 48, nem 45, do segundo tempo. Você fazia Carnaval praticamente no dia. Então, mas final, hoje, no dia professor, da pista, nós estamos hoje em agosto. É isso. Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Já era para estar com samba, disputa de samba enredo. Aquecendo, né? Já era para estar já com enredo pronto, todas as escolas, e começar a disputa de samba enredo. E a disputa de samba enredo no Carnaval de Niterói é praticamente feita em dezembro. Em janeiro. Muito em cima, né? Muito em cima. Quando tem... Porque você está entrando num período de férias, um período de uma confusão de certas coisas. E quando tem disputa, que geralmente os sambas são encomendados, que eu sou radicalmente contra, porque tem que mobilizar também a comunidade. A comunidade, a escola tem que ter uma fonte de renda, porque se você faz disputa, a escola pode ali vender a cerveja, né? E não só isso, mas divulgar a escola. Porque quando você faz um evento de disputa de samba, você mobiliza, né, as alas, porque a escola de samba é uma coisa muito complexa de fazer. Bloco é bloco. A escola de samba, você tem, é uma construção de uma ideia, de um enredo. Você tem que abraçar aquele enredo. Primeiro você abraça o enredo, depois você abraça o samba. Todo um ritual que não dá para fazer, me desculpe a expressão, nas coxas. Tem que fazer uma coisa bem feita, entendeu? Senão não sai. Um processo grande, né? Processo grande. Grande e doloroso. A gente usa como referência aqui o município do Rio de Janeiro, que quando termina um carnaval, os caras já estão embalados em outro, né? Sim, claro. Não, o carnaval, ele começa em abril, né? Os caras que trabalham com carnaval, é assim, você desfila, aí tem um resultado, aí vem março, Semana Santa, aquela coisa, aí que o cara descansa, viaja, pega a grana dele lá para curtir, e aí sim, em abril, finalzinho de abril, já tem que começar a discutir qual o enredo que vai ser. Porque, por exemplo, se for um enredo patrocinado, você vai ter que buscar o patrocínio. Se for um enredo histórico, você tem que pesquisar. Então já começa a pensar. Para em maio, você já divulgar qual vai ser o enredo. Aí depois começa a saga para fazer a disputa de samba enredo. Você tem que apresentar o enredo para os compositores. Aí, enfim, é um processo de construção gradativo. Um novelo, não. Agora, hoje, a gente está aqui no mês de agosto e, pelo menos na cidade de Niterói, não tem nada, né? Pelo menos que a gente tem assim, noção. Paulo, eu acho que o Carnaval de Niterói continua naquele processo de girando como uma serpente. Na sua opinião, professor, o que está faltando, então, por exemplo, para poder
fazer essa roda girar. O sambista de Niterói se posicionar e se organizar porque é o seguinte, cara, a prefeitura, eu vejo assim, não só aqui no Niterói, em qualquer lugar. Prefeitura tem. Qual é a responsabilidade da prefeitura? A via pública, né? A polícia, enfim, a estrutura. Agora, como vai ser o carnaval, é a escola de samba que tem. Lá no Rio, apesar de vários problemas também que tem lá você tem a Liesa. Que organiza isso. Por dentro das escolas, ela que... Exatamente. Tem uns problemas seríssimos lá também. Claro, mas os caras se organizam. Se organiza, o carnaval acontece naquele tamanho todo. Aqui o sambista de Niterói, ele não tem voz, ele fica esperando o poder público falar, aí chega não é. Então, eu acho que isso, enquanto o sambista de Niterói não abraçar o carnaval, agora o problema também é isso, porque essa questão de Viradouro, Cubango, e a coisa também mobiliza muito a cidade e, ao meu ver, também ajuda a esvaziar as escolas de samba da cidade. Que já não estão, por exemplo, tão bem organizadas para o ato, e aí acaba que isso também ajuda. Por exemplo, eu falava isso na época, por que não ter os ensaios de rua das escolas de Niterói? Uma saída. Mas não tem componente, entendeu? Às vezes, eu me lembro que o último carnaval que eu fiz na Engenhoca, que foi um carnaval, inclusive que eu tive o apoio de uma menina que fazia muito, tinha uma mão fantástica, porque ela era artista plástica, a mãe dela era artista plástica. Nós fizemos, foi o carnaval do Antônio Parreiras, fantasias belíssimas, e não tinha componente, as fantasias ficaram tudo ali no Plaza Shopping. Entendeu? Porque não tinha componente. Por exemplo, mas isso talvez não esteja conectado nessa falta de ações durante o ano, por exemplo, nessas sequências? Sim, o do sambista, isso que eu estou falando para você. Você tem que mobilizar, né? De alguma forma, não dá para mobilizar em cima da hora. Porque assim, o sambista, vou te dar um exemplo, o cara tem uma comunidade, né? Mas ele não vai lá na comunidade fazer. Não, ele não faz. Se a comunidade é no morro, como por exemplo, por que a Sabiá se recuperou? Porque eu fui várias vezes lá no evento dentro da Bilipiranga. Sim, eles caras agora, lá, dia 12 agora eles têm atividade, ao mês passado, agora estão com ações lá, eles criaram uma parceria com o Sesc, levam, por exemplo, atividade. Mas tem escola, Paulo, que não faz nada. Não está preocupada com isso. Não tem nem competência. Ela vai tentar desfilar no dia. Eu já vi escola ser desclassificada porque não tinha componente. Barril Verde e Rosa, tinha essa escola foi desclassificada, só tinha o presidente e um surdo. E ele foi desclassificado, entendeu? Então, o presidente e um surdo, o presidente e um surdo de tocar, tá? Exatamente. Mas, então, professor, eu acho que essa falta de ação também, né, vamos dizer assim, do que a gente está dialogando aqui, essa falta de ação, por exemplo, durante o ano, né, de ações, por exemplo, a Sabiá, como a gente está citando como exemplo, dia 12 tem evento, há um mês e meio atrás teve evento, voltando mais um pouco, quer dizer, ela terminou o carnaval, mas vem com várias ações durante o ano. Isso ajuda também a trazer a comunidade. Porque eu acho que tem que criar, Paulo, uma cultura de escola de samba. Escola de samba. Você tem que ter uma comunidade, você tem que ter muitas... A exemplo dessas escolas grandes, por exemplo, dia 12 a Porto da Pera vai estar reinaugurando a quadra. Ela está fazendo ensaio lá no estacionamento, né, e aí começa uma jornada de ações que é reestruturar a quadra. Então você quer dizer o seguinte, que precisa ter essas ações, né, de 2 em 2 meses, uma ação, e vai até... E uma coisa também que eu numa última entrevista que eu dei sobre essa questão do Carnaval de Niterói, eu falei sobre isso. Uma coisa que eu sugeri lá quando eu estava na Engenhoca, na Garra, mas acabou não sendo feito, que é o seguinte também, cara, eu acho que a gente tem que produzir folião sambista. E aonde a gente podia produzir isso? Nas escolas públicas. Porque, por exemplo, os enredos que eu fiz, não é porque eu fiz, mas não é só os meus, tem bons enredos aí. Eles poderiam estar nas bibliotecas da escola pública, né? As escolas deveriam de ir lá. Eu falava isso muito quando eu estava na Engenhoca. Vamos lá na escola, para a gente apresentar a escola, né? Eu poderia falar... As pessoas são muito próximas, né? Ali você poderia descobrir uma porta-bandeira, você podia descobrir um passista, um ritmista, entendeu? Para você ir fazendo o quê? Para você ir trazendo o folião para a escola de samba, porque se não tiver folião, por exemplo, a baiana,
Aqui no Carnaval de Niterói é um problema seríssimo, porque tem lá no regulamento que tem que ter número X de baiana e praticamente todas as escolas, inclusive tem baiana que ela tem até aquela coisa de você pegar uma baiana ali, oferecer alguma coisa para ela tentar desfilar, para eles não perderem ponto, para você ver como está difícil essa cara. Mas essa questão da baiana, isso não é só no Carnaval de Niterói. No Carnaval da Intendente também tem muitos esses problemas. Muitas escolas perdem ponto, porque também hoje tem uma concorrência muito grande das igrejas evangélicas. Isso é um fenômeno, inclusive tem um texto falando sobre isso, que as senhoras hoje elas está tendo um avanço muito grande das igrejas, então hoje é muito difícil você ter essa baiana tradicional, aquela senhorinha que vai rodar. Inclusive alguns defendem até que volte ser normal, qualquer um poder girar, até homem mesmo, porque as primeiras baianas, o Heitor dos Prazeres, por exemplo, foi baiana. Eram os caras, eles iam carnavalha e eles foram as primeiras alas de baiana. Depois começou essa tradição das mulheres, das senhoras, né, das matriarcas, de serem a ala das baianas. Mas isso também é um problema seríssimo hoje das escolas de samba no modo geral. As únicas escolas que não têm esse problema são as escolas grandes, né? Porque elas têm lá uma ala, mas aí por que elas não têm esse problema também? Porque você tem lá uma coordenadora, uma diretora da ala de baiana, que faz uma feijoada, que organiza as senhorinhas. Mas mesmo assim, até as escolas grandes têm problema, tem dificuldade hoje por causa dessa concorrência com as igrejas. Agora, professor Mariano, Niterói, a gente sabe, por exemplo, das dificuldades que tem, né, toda a complexidade do carnaval, mas tem avançado bastante, né? Tinha esse número, por exemplo, de 32 escolas desfilantes, hoje são 20, né? Eu acho, isso é um outro problema. Na minha visão, eu acho que tem muita escola aí que não tem condições de continuar sendo escola. Não tinha condições. Porque elas são oriundas de blocos, né? Exatamente. Eu acho que se a gente tivesse dois grupos, um grupo especial com 8 escolas e um grupo de acesso com 6 já estava bom. Para a gente ter... A gente está falando de 14 escolas. Exatamente. Eu acho que a prefeitura pensa nessa linha, né? Assim, é a minha opinião, por quê? Porque não adianta você ter um monte de escola, de escola com pouca gente. Não, e com pouquíssima gente. Porque o problema também das escolas de então é que elas não têm volume. Elas não têm volume. E escola de distrito, escola de samba é volume. É volume, né? Não adianta você ter só alegoria. Por exemplo, você pode ter uma cabeça maravilhosa, a cabeça é a abertura, né? A comissão de frente, a entrada, mas aí depois você começa a ver aquilo tudo ralo, falta isso, falta aquilo, aí o jurado caneta, né? Então eu acho que falta volume. E esse volume é o quê? É o folião, é o ritmista, é a porta-bandeira, toda essa cultura que a gente discutiu aqui, que infelizmente o Carnaval de Niterói não conseguiu recuperar ainda. Enquanto não conseguir, ele vai ficar patinando, exatamente. Agora, você acha, por exemplo, que a gente caminha, por exemplo, de 32 para 20, você reduz 12. A gente caminha, então, para esse passo, porque à medida, por exemplo, que você reduz 12, essas agremiações vão servir de base para essas outras agremiações que estão desfilantes, né? Porque você... Teoricamente é isso, né? Quando você olha assim para o Carnaval de Niterói hoje, agora é a minha opinião vendo de fora, eu não trabalho em escola nenhuma, então eu posso falar tranquilamente. Quando você olha para uma escola, para o Carnaval de Niterói hoje, eu vejo assim, a Souza Soares, eu vejo a Combinado do Amor, eu vejo a Folia do Viradouro, né? Eu vejo essas escolas como escolas, Souza Soares, Souza Soares, Combinado do Amor, a Sabiá, né? A Folia do Viradouro e a Alegria da Zona Norte. Eu vejo essas. Parou aí na minha concepção. Isso é escola de samba. Dá para você, pelo menos, é como eu falei, eu não estou vendo mais ao vivo. Mas da última impressão que eu vi, quando eu vi ao vivo, eu sempre comentava, você viu escola de samba. Então você está um tanto quanto de acordo no pensamento, então, da organização, dos organizadores do Carnaval atualmente. Eu nem sabia disso, que eu não acompanho, né? Não, eles têm essa visão, por exemplo, de que ainda tenha 20, eles ainda acham que há uma experiência, por exemplo, nessas 20, entendeu? Sim, eu acho que é muito. Eu acho que até para poder desfilar no tempo, o Rio, por exemplo, desfila no sábado e no domingo, né? É sábado e domingo? Não, domingo e segunda. E o quantitativo lá são 7 escolas ou 8 escolas. Sim, do grupo especial hoje sim. Hoje são 6, são 12 escolas. E assim, começa acho que 9 horas da noite e vai até de manhã às vezes, né? Quando dá os atrasos. Não. O grupo especial hoje, por causa da televisão, ela começa certinho, né? Começa
hoje começa depois do Big Brother, e acaba ali, tipo, 5 da manhã. Já tá... Quer dizer, hoje Niterói com 20, não tem como, por exemplo, cumprir uma grade. Porque também Niterói hoje, eu acho que é essa questão dos grupos, né? Você tem ali o grupo A, especial. B, Eu acho que tinha que ter um grupo da elite, que é da escola grande, que é onde destila folia. O grupo A. O grupo A. E o grupo B. Parou, acabou. Não tem que ter Esses grupo 3, né? Não tem que ter grupo 3, grupo 4, grupo 5. Porque eu acho que foi esse ano ainda. Você tinha 2 grupos desfilando no mesmo dia. Esse ano desfilou A e B e o C, por exemplo, depois. Na verdade, são 3 grupos. A, B e C. Ainda acho que ainda tem os 3 grupos. A, B e C. Aí desfila A e B e o C depois. Sim. Eu vejo... E o tempo, por exemplo, também porque você poderia até, se você tivesse menos escolas, você teria também escolas mais robustas. Que aí você está falando de esvaziamento, vai a cabeça, o corpo... de mais volume. Então, você poderia ter mais... E outra coisa, a partir disso, a prefeitura e a própria... Eu acho assim, eu acho que tinha... Para acontecer tudo isso, eu vejo, as escolas de samba têm que fortalecer a sua organização política. A organização política que eu digo é ela levar uma pauta, levar uma lideranças para discutir. Eu quero assim, né, eu estou com dificuldade aqui, e não aceitar só tudo que o poder público fala. Mas para isso, Paulo, precisa ter uma organização na base. Tem que ter uma organização na base. Porque é o seguinte, Mariano, você está dizendo o seguinte, bacana, não é aceitar o que o poder público coloca. Mas imagina você que o poder público, pelo menos na minha humilde concepção, é cego para isso. Sim, porque, por exemplo, a necessidade, ela não vem daqui, ela vem daqui. Ou seja, aqui embaixo é que cria a necessidade e mostra, por exemplo, a necessidade. Perfeito. Porque na medida que se você não está organizado aqui embaixo, né, dificilmente, porque hoje, professor Mariano, hoje quem está basicamente gerindo o carnaval é a própria prefeitura, a partir de algumas experiências que foi pegando, foi trazendo isso, criou o regulamento, inclusive. O regulamento hoje não é feito mais pelas escolas de samba. Hoje quem fez o regulamento foi o próprio governo e está tentando acertar dentro dos limites deles. E aí conversa, dialoga, porque tem essa dificuldade do diálogo com as escolas, dialoga aqui, dialoga ali, tentando se arrumar, mas... então, falta essa base se organizar para ofertar, por exemplo, propositura. Para ofertar e para melhorar o próprio espetáculo. Com Porque certeza. se a base continuar ruim, desorganizada, batendo cabeça, por mais que o poder público apoie, o desfile vai continuar sendo ruim e não vai atrair o público. Entendeu? Porque eu não sei, hoje não se cobra, o desfile não se cobra ingresso, por exemplo. Isso também é uma outra coisa. Para onde o carnaval quer ir? O carnaval de Niterói, ele quer continuar um carnaval, carnaval popular, né? Mais popular, que eu acho legal isso, você não cobrar ingresso, você ter. Mas isso poderia ser um pouquinho melhor. Tipo, com uma estética melhor. Não. Eu acho que se não cobrar, você não cobrando, mas, por exemplo, mas você ter o ingresso, já seria uma forma. Por exemplo, as escolas de samba, são 20 escolas de finante, cada uma, sei lá, eu tenho 10 mil lugares. Então vamos dividir os 10 mil ingressos para essas escolas, por exemplo, e elas vão distribuir, seria uma forma também. Mas para tudo isso, você tem que melhorar o espetáculo. Entendi. Você não vai distribuir troço para, mesmo que seja para dar para a comunidade, mas você falou em dinheiro, você Professor vai ter Mariano, nós no ano de 2022 voltou o carnaval, o último foi 2019, então? Ou 2020, antes da pandemia? Isso, foi o último. Eu pude, por exemplo, ocularmente, ter ido assistir o desfile, né? E fiquei muito impressionado negativamente com o que vi. Realmente, o que você traz, não digo todas, né? Mas o que pude ver de algumas, realmente, assim, o espetáculo deixou muito a desejar em algumas escolas. Eu falo uma coisa para você. Eu como uma pessoa que vivi isso... E aí você mudou no momento seu, como historiador e como carnavalesco, né? Então, eu como vivi isso, era um trabalho muito tenso, entendeu? Porque você via todo um esforço ali, você queria fazer uma coisa legal e a coisa não saía por desorganização. Entendeu? Então, eu acho que eu hoje posso dizer mesmo, o Carnaval de Niterói, para melhorar, tem que melhorar as pessoas,
né, que fazem o carnaval. Quem são as pessoas? Os sambistas, os seus diretores, os presidentes. E tem que melhorar toda Fazer essa coisa concepção, séria, né? irmão. É coisa séria, que carnaval é coisa séria, né? Já dizia os antigos, né? Carnaval é coisa séria. Então, se não tem condições, faz bloco. Aí bota uma camisa, Uma não badalha, tem, você como não diz vai aí. ter cobrança agora. Se o cara vai fazer escola, porque o nome já está dizendo tudo, escola. Ou seja, é ensinar, é deixar legado, é deixar um enredo. É uma coisa muito séria, tem que ter competência para fazer. Oba-oba não adianta. Não é, Aí não é essa pra coisa, isso, né? o cara, eu sou presidente, aí se veste, Bota uma né, camisa. bota um sapato, bota um terno e gravata, aí quer dar ordem. O carnaval não é nada disso. Esses que dão ordem são os que mais não sabem nada. Isso eu posso dizer porque eu Não, digo você é mesmo. historiador, pô, o Entendeu? cara Não que sabe pesquisa nada. Tem um carnaval. monte de cara aí que diz, eu sou diretor disso, e que através da escola ele só sabe tratar mal as pessoas. Isso afasta as pessoas também. Porque é o seguinte, cara, você dá uma fantasia, você vai lá, o cara que vai desfilar, ele quer brincar, ele não quer tomar esporro de ninguém. Ele não quer um cara que ele nem conhece e dar um esporro nele. E isso você vê. Por quê? Porque é essa cultura, não, porque... E não é isso que É uma faz a coisa escola sisuda se organizar. também, né? E não é isso que faz a escola ser campeão ou não. O que faz a escola ser campeão é você tratar o folião bem, é você fazer um trabalho bem feito, de Organizado. comunidade, fazer um samba bem feito. Uma outra coisa que eu queria, já que você está dando esse espaço aí para falar sobre o carnaval, uma outra coisa que eu acho que faz com o carnaval de Niterói não decola é os seus sambas, a qualidade dos seus sambas. Eu fiz vários enredos bons e eu não gostei de nenhum, poucos foram os sambas que eu gostei, que fizeram. Por quê? Porque a disputa é mal feita, né? Você não tem, as pessoas, o cara não vem aqui, até os compositores não levam o coisa a Negócio sério. Como ele leva quando ele Na vai disputar Viradouro, na Viradouro, é. ele vai disputar em Padre Miguel, ele faz samba meia boca. Meia boca. E você vê mesmo isso quando você vê um compositor que faz samba em Niterói disputar samba com a galera do Rio. Você vê visivelmente isso. Isso aqui é samba de Niterói, de compositor de Niterói, isso aqui é samba de compositor do Rio. Aí não dá para comparar. A coisa é bem... Mas por quê? Porque a coisa não é... Porque lá, por exemplo, existe. Não, a própria Viradouro, por exemplo, existe. Tem todo um cronograma. Lá o cara tem que cumprir aquilo, né? Exatamente. Você tem uma ideia, a gente estava até conversando ali fora, esse ano são 24 sambas que tem disputando na Viradouro, 24 sambas, entendeu? Então eles vão ter que fazer um corte logo na venda de eles vão cortar, eles apresentaram a primeira chave agora, vão apresentar a segunda agora dia 12. E aí já parece que vão cortar 8 de cada dia, ou 6, um negócio assim. Não sei nem quanto é que é. Samba. Não sei, acho que 6, 8 é exagero meu, mas vai cortar Não, é samba. uma quantidade significativa. Passou de 20, porra, é samba pra caramba. São 24 E sambas. nego faz fila na porta para escrever, né? Então, e você tem ali o enredo da Viradouro é um enredo complexo, é um enredo de tema de negritude, né? Fala lá do arroboboio, né? Da questão da serpente lá da civilização GG, e é um enredo pesado, né? E você vê que ali várias composições, e eu achei até a safra boa, tem bons sambas ali, entendeu? Então é isso que falta também. E eu sempre, é uma coisa que eu falava, os sambas você pega o CD, na época que eu trabalhei no Carnaval de Niterói, tinha CD. Pegava o CD, cara, na época a gente tinha rádio cadência. Era difícil botar aquilo ali para tocar. Porque era muito ruim. A qualidade era muito ruim. Muito ruim. Não tem melodia, né? Não tem esmero para fazer o samba, entendeu? Cuidado, porque samba enredo, cara, é um samba que tem certas características, né? A melodia, né? Sinuosa, você tem a cabeça, o refrão, você tem várias etapas que tem que ser feito. Não é é diferente do samba de meio de ano. Pegar, escrever qualquer coisa e bate o canelo e tá tudo certo. Né? Mas é isso. Professor Mariano, o papo aqui, né, é muito grande, gostoso pra caramba, porque você é um cara de uma capacidade imensa, a gente com certeza vai precisar bater mais papo, né? É muito bom tê-lo aqui, porque eu acho que isso nos ajuda muito a compreender o ambiente cujo qual nós estamos, que é do Carnaval da cidade de Niterói, e quanto mais luz a gente pode jogar, eu acho que esse bate-papo aqui, ele foi muito esclarecedor nesse sentido, por exemplo, dessa arrumação, desse rearranjo do Carnaval,
que por parte do governo ele vem até se dando, no sentido de que as estruturas estão sendo melhoradas, né? O local, por exemplo, a gente pode ver, o local ficou mais claro, se tem alguma coisa ainda a acertar, mas eu acho que de alguma forma também, né, a gente pode aqui conversando, a gente vai entendendo, que também o poder público fica um tanto quanto às cegas se a base não se organizar para levar alguma coisa, né? Sim, claro. Porque se a base não se organiza e não leva a nada, o governo fica também às cegas, sem poder, por exemplo, ofertar. E eu acho que essas cegas significa dizer que eles criaram o próprio regulamento. Né? Eles hoje, por exemplo, o regulamento é feito, né? Eu acho que também de forma sabida, né? Porque você está tratando de uma... Você tem a empresa de turismo da cidade, que é a Neotur, que ela é regida por um regime da Lei 866, que é a lei de licitações de contrato. Então você tem que fazer alguma coisa dentro de algo regular, porque senão você é cobrado. Seja da controladoria do município, seja do Ministério Público, Perfeito, você tem que fazer algo. Isso mesmo. Mas isso é o sentido, por exemplo, técnico, né, e jurídico deles. Mas no sentido festivo, estruturante, eles têm feito a parte deles, mas eu acho que falta daqui para lá, por exemplo, levar alguma coisa um pouco mais sólida, um pouco mais melhorada, não é isso, Mariana? E esse trabalho que eu disse para você, o trabalho de base, entendeu? Você tem que fazer o trabalho, as escolas de samba tem que produzir mestre porta-bandeira do Carnaval de Niterói, produzir. Eu me lembro, cara, que mestre de bateria, por exemplo, na época, era 3, 4 caras. O cara saía dali, corria para ser mestre de bateria na mesma escola que passou, entendeu? Isso é por quê? Porque não tem, a comunidade não é chamada, não é convocada a trabalhar durante o ano. Ele só lembra de fazer carnaval aos 45, no final de semana. Para poder entrar na avenida. Para entrar na avenida. Então ficou só uma coisa do evento. Fica no evento. E aquilo que você falou também, você falou outra coisa importante, né? Tem verba pública, tem dinheiro público, né? Tem muita gente que não gosta de carnaval, aí fica dizendo, porque não é verdade, porque eu acho que tem que ter uma verba para a cultura, e o carnaval é cultura, então não tem nada a ver, eu sou professor, não tem nada a ver, porque tirou da educação, não tem nada a ver isso. Não, nada. É uma questão, agora, é aquilo que você falou, tem que ter responsabilidade. Sim, você tem dinheiro público. Não adianta você pegar uma verba, não tem pouco. Não, você pode ter pouco, mas se você tiver cabeça... O pouco dá para você utilizar. Dá para você utilizar e fazer uma coisa de criatividade. Tira na cabeça que o bolso não dá, já dizia já o Pamplona. Então, esse negócio de dizer que não tem, que é só falta de verba, não é verdade também. A gente vê aí a movimentação pela Secretaria das Culturas, por exemplo, vários editais, e muitos deles, por exemplo, que podem, por exemplo, ser alçados pelas escolas de samba, né? Não é dirigido diretamente, mas dá para Não, e você falou, tem uma questão também que as escolas de samba, por exemplo, essas escolas de samba que têm mais estrutura, que têm mais história, elas poderiam justamente buscar, né? E não só municipal, né? Se inscrever nesses projetos, leis, né, de cultura, de federal, estadual, de incentivo à cultura. Isso ajuda bastante. Exatamente. Para o quê? Mas isso requer o quê? Requer que o presidente tenha essa capacidade. Pega a pastinha para ir lá, se inscrever, ou então vê como é que faz. Aí o cara só trata carnaval como oba-oba para se vestir, como eu estou falando para você, botar um chapéu Panamá, um terno e um sapato bicolor e dizer que é presidente de escola de samba é fácil, isso qualquer um pode ser. Aí está meio por fora, né? Tá meio por fora. Bem, estamos aqui batendo esse papo muito gostoso, um papo bem técnico, descontraído, porque o professor Mariano é um estudioso do carnaval e isso nos deixa bastante à vontade aqui para dialogar, né? O nosso tempo aqui é um pouco curto, que a nossa produção, por exemplo, me aperta aqui por baixo da mesa, então eu fico, por exemplo, já tá aqui... na hora, né? Eu fico no sufoco. O time de campo já. Mas assim, é um papo muito bom, o professor Mariano, porque você traz luz, você joga luz, por exemplo, e uma luz muito interessante. A gente falou aqui dessa a postura das escolas, né, que tem que ser ter um pouco mais de altivez, por exemplo, na coisa do carnaval em si, e não pura e simplesmente do carnaval, festa, evento, mas aquela coisa de trazer a comunidade com outras ações. Eu acho, professor Mariano, e fechando aqui a minha fala nesse sentido, nesse 2023, nós temos acompanhado várias atividades em algumas escolas, não são todas, tá? Mas a gente diria que podemos destacar aqui Paraíso da Bonfim, que tem feito uma movimentação lá pós-carnaval. Podemos destacar aqui a Sabiá,
que tem feito uma movimentação pós-carnaval, e eu acho que as outras também já começaram a entrar nessa esteira, mas hoje eu diria que... Então, você citou aí 3 escolas, né? Dessas 20. Duas. 20. A Sabiá, porque inclusive o canal fez a cobertura, a Paredes da Bonfim, que o canal fez a cobertura, e a gente está esperando outras também se manifestarem, mas é 10%, né? Uhum. Porque são 22, pelo menos, já fizeram algum tipo de atividade. E eu, Paulo, eu conheço muita gente que do meu tempo, que trabalhava, né, que era voluntário, né, do Carnaval de Niterói, que ajudava as escolas, que não estão mais, entendeu? Que talvez tenha perdido esse ânimo. Perdeu o ânimo por quê? Porque viu que era um esforço jogado fora, né? Por causa dessa questão de você não ter um trabalho organizado e que leve a escola para frente, né? Já que a gente está chegando no final, quero agradecer também essa oportunidade, que, como eu falei no início, né, bater um papo sobre escola de samba é sempre bom, e eu gosto dessa questão de você fazer uma reflexão. Eu acho que o carnaval hoje, tem muita gente falando de carnaval só pelo oba-oba, né? E, por exemplo, para encerrar, é uma coisa para a galera pensar. A escola de samba, cara, virou patrimônio histórico e material do Brasil. E aí, o que faz com isso? Isso é uma grandiosidade enorme. Então, mas você entra num site de uma escola de samba, estou falando de Mangueira, de Vila Isabel, você vê um site ruim, entendeu? Por exemplo, a Viradouro, por exemplo, você vê lá a história da Viradouro, do Carnaval do Rio para cá. Tem quase nada da Viradouro. E a Viradouro tem desfile, tem sambas lindíssimos da década de 70. Então, a gente tem que cuidar disso. Então, eu acho que essa coisa da escola, a escola de samba daqui a pouco vai ser uma instituição centenária. Então, como o futebol, junto com a escola de samba, as duas grandes paixões do brasileiro, mas o futebol está anos-luz. Você vê, tem lá o Museu do Futebol, né, em São Paulo, e o Museu do Carnaval aqui no Rio. Muito experiente ainda. Não tem nada. Né? Então, acho que é muito oba-oba e pouca reflexão. Então, quando você me dá essa oportunidade, a gente abrir o debate, você está de parabéns, porque eu acho que o Carnaval precisa disso, sabe? Né? Precisa de muito debate, precisa de luz, porque senão pode entrar não digo acabar, mas pode entrar numa decadência. Bom, a sociedade e o rancho desapareceram. Desapareceu, né? Por isso que eu pedi você até que falasse. Tem muita gente aí querendo o fim da escola de samba. Por isso que eu falei para você para falar um pouco do que era rancho, porque o cara pode pensar que era alguma coisa, vou lá no rancho, não, por exemplo, almoçar, não. Mas era uma instituição que o carnaval, que a escola de samba se inspirou, e quando a escola de samba se tornou, acabou sumindo. Então, que as escolas de samba estejam se alerte para isso. Professor Mariano, foi muito bom recebê-lo aqui, bater esse papo, papo obrigado. Muito gostoso. Eu queria deixar aqui um abraço para o nosso amigo lá da Cadência. Luiz Eugênio. Luiz Eugênio. Eu acho que a gente pode propor aqui um bate-papo com você e ele, que eu acho que também é um outro bate-papo, outro formato. Vamos tentar nos ajudar para isso. Tá, porque vocês são os precursores, por exemplo, do que a gente está fazendo aqui hoje. Nós fazemos isso porque tivemos vocês como precursores e é sempre muito bom tê-lo aqui, porque eu sei do seu conhecimento técnico, acadêmico, né, sobre o carnaval. Então, isso é muito importante para que a gente possa expressar isso. O canal tem essa vontade de poder dar essa contribuição para o carnaval da nossa cidade, que é abrir aqui esse espaço para que as pessoas venham aqui. Então, fico muito grato, ficamos todos nós agradecidos. Queríamos aqui agradecer a nossa produtora Iris 4K, que está sempre aqui nos ajudando, nos apertando aqui debaixo da mesa, porque tem um porrete aqui, o cara bate aqui nas minhas pernas aqui quando está terminando o horário. Então... Eu que fico muito feliz de ter vindo aqui e agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, professor Mariano. E salve o samba. E salve o samba na pessoa do professor Mariano. Então vamos fechar aqui, ó, com a Clark. Deixa eu tirar ela aqui da frente aqui, ó.